Eclesiastes capítulo 11, do verso 1 ao verso 8. Nos diz assim a palavra de Deus: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra, ou sobrevirá. Estando as nuvens cheias, derrama, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muito mais. Tudo quanto sucede é vaidade. É interessante que nós falamos de filosofia, nós geralmente temos uma certa antipatia por isso. Quando falamos em filósofos, a gente pensa um pouco, a gente geralmente recrimina, né? Mas a filosofia, ela sempre está presente em nossas vidas, né? E também na teologia, na religião. Salomão, sabemos e conhecemos, né, que é um homem extremamente sábio pelos seus escritos, também pelos seus feitos, pelo seu reinado, pela sua vida. Mas o que ele nos deixa de fato é a escrita de Provérbios, alguns salmos, Eclesiastes e também Cantares. E a gente encontra em Provérbios, então, conselhos práticos, conselhos rápidos, né? Conselhos muito diretos. Nós encontramos em Eclesiastes um livro que muitas pessoas falam, olha, é um livro filosófico. É um livro que fala sobre a brevidade da vida, que fala sobre a vaidade. É um livro que chama muito a nossa atenção para uma autorreflexão, para pensarmos um pouco sobre a vida. E aqui no capítulo 11 nós encontramos alguns conselhos de Salomão práticos. Salomão, ele era um homem que procurava facilitar o seu diálogo, fazer com que as pessoas de fato pudessem entender o que ele falava. E ele usava de retórica, às vezes de ilustrações. E nesse capítulo em especial ele usa uma linguagem agrícola, uma linguagem muito conhecida das pessoas que ouviram o que ele falaram ou tiveram acesso aos seus dizeres. E ele começa esse capítulo falando: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de um tempo, depois de determinados dias, o tornarás a encontrar, e divide esse pão entre 7 ou 8, porque você não sabe o que sucederá. Esse texto nos ensina a sermos audaciosos. Esse texto nos encoraja a sermos homens e mulheres que tenham projetos de vida. Quando ele usa essa linguagem aqui, uma linguagem muito agrícola, muito conhecida do povo, ele fala de lançar o pão sobre as águas. E lançar o pão sobre as águas naqueles dias tinha a ideia quando o rio Nilo ele enchia. Na época da enchente ele trazia águas de muitos lugares, e as planícies das margens do rio, elas eram tomadas pela água do rio. E aquele rio aumentava às vezes 6, 7, 10 metros de altura, e aquela água se espalhava em toda a planície. E aquela água suja, com madeiras, com lama, elas se espalhavam em cima da terra e se dissipavam, se espalhavam em toda a terra. Então os homens pegavam as sementes do trigo e do arroz e iam e lançavam aquela semente ainda em cima daquelas águas que cobriam a terra, e aquela semente desciam, afundavam, e então elas iam até a lama que estava ali, aquela terra por baixo da água, e então ela começava a crescer, e ali a água baixava, então ela fazia o processo da maturação e da germinação, e então ali se nascia uma planta, e crescia aquela planta, aquele arroz, aquele trigo, e com o passar do tempo se colhiam aquele trigo. O que Salomão está falando era que as pessoas deveriam ser corajosas, trabalharem, não olharem as adversidades e as dificuldades, mas fazerem o que tinha que se fazer.
Ele diz ainda, divide esse pão ainda entre 7 ou 8, porque não sabe que mal sobrevirá sobre a terra. Salomão está falando, a gente deve trabalhar e a gente deve focar às vezes em mais de uma coisa. Nós devemos dividir o nosso dinheiro, o nosso investimento e fazer coisas diferentes, porque a gente não sabe qual mal que virá sobre a terra. Porque ele, como rei, falava isso porque ele fazia vários investimentos, ele trabalhava e ele investia na agricultura, investia em construções, investia em irrigação. Salomão não era um homem que ficava parado, ele era alguém que produzia. Ele era alguém que fazia tudo aquilo que era necessário, não ficava de braços cruzados. Ele nos encoraja a sermos homens e mulheres que trabalham, que tenham projetos de vida, que tenham foco. Ele diz ainda, olha, estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra e caindo uma árvore, ela não se mexe nem para o norte nem para o sul. Onde aquela árvore cair, ela ficará. Salomão se refere à árvore que tinha raízes profundas, que tinha um caule, né? Uma madeira grossa, flores, frutos, galhos. Mas ele diz, veja, quando Deus manda a chuva, até mesmo a árvore, ela pode ser derrubada. E quando ela é derrubada, ela não se move mais nem para a esquerda e nem para a direita. Salomão está falando que Deus, pelo seu poder, ele move coisas, ele faz coisas, que até mesmo nós achamos que não pode ser possível, mas Deus faz. E ele diz ainda que quem somente observa o vento nunca semeará. Ele disse que quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bem, nunca plantará nem colherá nada. Às vezes nós precisamos acreditar mais na palavra de Deus. Porque quando ele fala lançar, ele quer dizer você tem que fazer. É uma ação sua, é uma atitude sua. Nós encontramos quando Jesus, ele vai ao encontro dos discípulos e eles haviam pescado a noite inteira, trabalhado, eram profissionais, eles sabiam a posição certa de jogar a rede, onde, aí eles esperavam o vento, sabiam tudo sobre pesca, mas eles trabalharam a noite inteira, eles se esforçaram, e chegaram de manhã, eles não tinham pego nenhum peixinho. E de repente eles olham e vê um homem, e esse homem fala para eles assim, olha, lancem a rede do lado direito, lança ela aí. E Pedro lança a rede. E quando eles lançam a rede, aí eles nem sequer conseguem tirar a rede, e estavam até com medo da rede se rasgar de tantos peixes que tinham naquela rede. Irmãos, nós temos que acreditar mais na palavra de Deus. Nós temos que ter mais atitudes. Nós devemos confiar mais no projeto de Deus em nossas vidas. Porque você lançar uma semente em cima da água, esperando que aquela semente produza, isso também é um ato de fé. Há insegurança, será que não vai passar um peixe e não vai comer aquela semente que você jogou? Será que não vai vir mais água e não vai arrastar aquela semente? Será que a água não vai baixar rápido e o sol vai aparecer e vai secar aquela semente? Nós temos que ter fé. Nós temos que ter fé de lançar a semente, de lançar o nosso pão, de empenharmos as nossas esperanças e os nossos sonhos em oração e buscarmos e esperarmos em Deus para que Deus dê o crescimento. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, não sabemos, Deus o sabe, mas precisamos estarmos e nos prepararmos para o amanhã. Então nós temos que programar a nossa vida, nós temos que ter projetos e sonhos. Pastor, mas o amanhã pertence a Deus? Sim, o amanhã pertence a Deus. Mas se Deus quiser, nós viveremos o amanhã. E como viveremos o amanhã? Quais são os seus projetos para este ano, para o próximo ano? Salomão nos ensina a termos esse cuidado. O que queremos? Onde nós queremos chegar? O que estamos fazendo com as nossas vidas? Eu estou vivendo de qualquer jeito, cada dia é o seu dia, né? Eu já ouvi alguém falar assim, cada dia o seu mal. Eu vivo hoje, amanhã viverei o amanhã, e depois de amanhã viverei o depois de amanhã. Nós temos que nos programarmos para as nossas vidas. Nós temos que ter sabedoria. Nós temos que pensar como viveremos amanhã, como viveremos daqui a 10 anos, como viveremos daqui a 20 anos. Qual é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos? É por isso que ele diz que nós devemos lançar o nosso pão sobre as águas. Ele diz também que aquele que fica esperando o vento passar e a chuva e o sol aparecer ou o sol desaparecer, não plante e não colhe nada. Quem é do campo aqui sabe essa linguagem que Salomão está falando. Porque no Nordeste, no Norte, as pessoas esperam a posição do vento, né? Os ventos cegar, parar o vento para depois ele começar a colher.
Ele espera as nuvens parar, saírem do céu e o sol ficar, aparecendo, secando a terra para poder então colher. Salomão diz: quem observa só estas coisas nem planta e nem colhe. Eu não vou... Sabe por que eu não guardo dinheiro? Porque não sobra. Sabe por que eu não tenho uma poupança? Porque não sobra dinheiro. Olha, eu não tenho um carro mais novo porque não tenho dinheiro. É sempre a culpa do vento. Vamos comprar um carro novo. Estou esperando. Vamos trocar de carro. Estou esperando. Vamos fazer isso. Estou esperando as coisas melhorarem. Mas que coisas vão melhorar? Que dinheiro vai sobrar? Nós temos que aprender a administrar as nossas vidas. Salomão diz que nós não devemos ser como os tolos, que olha só o vento, que olha só as nuvens. Não, nós temos que ter sabedoria, temos que ser corajosos. Guardar dinheiro, irmãos, não é se sobrar, é quando você sabe administrar o seu dinheiro. É quando você diz assim: essa parte aqui, essa parte é minha, essa parte eu vou fazer isso, e essa parte eu vou guardar. Mas como eu vou guardar? Eu tenho que economizar. Eu tenho que ter sabedoria para administrar a minha vida. O que Salomão está falando é isso. Lança o teu pão sobre as águas e divide em 7, e divide em 8, reparte ele, os seus bens, o seu investimento. Porque você não sabe qual o mal que virá sobre a terra. Naquele tempo em que a terra ficou 7 anos produzindo, era abundância. E José mandou o faraó: constrói aí celeiros, constrói depósitos, vamos encher, vamos guardar, vamos estorcar, armazenar com sabedoria, para as pragas não comerem os grãos, vamos deixar tudo guardado, porque vai faltar sobre a terra. Sabedoria, estratégias. Deus deu estratégia para José, e ele seguiu. Depois veio a fome, veio a escassez, mas havia um estoque, havia bens guardados. Então nós temos que nos preocupar sim com o amanhã. Nós temos que ter uma vida, irmãos, com propósito, uma vida com sabedoria, uma vida com projetos. Nós temos que guardar para o amanhã. Mas eu dependo de Deus. Nós dependemos de Deus, mas Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá condições. A gente está vivendo dias em que cada vez mais a previdência ela está sendo tirada. Pelos conceitos e as definições dos matemáticos e dos economistas, nos próximos 30 anos não haverá mais aposentadoria. Nós seremos como os Estados Unidos, em que as pessoas não mais aposentam pela idade. Cada um tem que ter a sua previdência. Cada um tem que aprender a guardar para quando chegar os dias com a idade avançada e já não ter mais forças para trabalhar. Que é o que ele vai falar no capítulo 12, quando a boca se cansa, os olhos já não enxergam mais longe, quando as pernas já não têm mais forças, quando os braços já estão esgotados. Aí ele diz: nesses dias de tristeza, você vai lembrar da sua mocidade. Então, pelo andar da carruagem, em alguns anos nós não teremos mais previdência. E a gente fala o que nós vamos guardar para o nosso futuro. Deus proverá, o amanhã Deus proverá. Mas Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá condições para que a gente possa também se programar, termos uma reserva para o futuro. É isso que Salomão está ensinando. A gente não pode ficar esperando o tempo passar. Quando sobrar o dinheiro, estou esperando acontecer alguma coisa para eu começar a me programar para o futuro. Nós temos que ter sabedoria, irmãos. A Bíblia diz que nós temos sabedoria dos céus, que nós temos o espírito de sabedoria. Então nós também temos que nos preparar para estes dias em que estamos aqui na terra. Ele diz ainda que nós não sabemos, nós não temos controle sobre as coisas de Deus. Nós não sabemos sequer como se forma uma criança no ventre da mãe. Olha que comparação ele faz. A gente nem sabe disso. Mas deveríamos saber, porque surge a partir quando o homem concebe com a mulher, conhece a mulher, então é gerado um filho ali. Deveria entender essas coisas. Ele diz que não, a gente não sabe como isso sucede. Nós não entendemos, não sabemos e não conseguimos controlar as coisas de Deus. Ele diz que Deus faz todas as coisas e a gente não pode entender nada, mas devemos buscar sabedoria e devemos nos preocupar com esta vida, devemos ter responsabilidades com essa vida. Ele diz ainda que nós devemos semear de manhã e de tarde. Olha, semeia de manhã e à tarde não vá descansar, continue trabalhando.
porque você não sabe qual a semente que você jogou ali, que você plantou, se é essa que vai produzir, ou se é essa que vai produzir, ou se ambas vai produzir. Mas ele está falando para a gente não parar de trabalhar, para sermos responsáveis, para sermos homens e mulheres prudentes, que se preocupem em cuidar do lar, em dar condições para os nossos filhos, em trabalharmos, em termos uma vida controlada financeiramente, em termos uma vida próspera, irmãos. Não é apenas orar e esperar, vou fazer um voto, eu vou levar R$500 e dar de oferta para Deus, e Deus vai me devolver 10 vezes mais, ou então falar assim, eu estou procurando um emprego, quando eu arrumar um emprego, eu vou dar o dízimo para o Senhor. Mas sempre está recebendo alguma coisa e nunca dar o dízimo. Nós temos que ter muito cuidado, responsabilidades. O que eu vou falar aqui é uma coisa feia, mas infelizmente é uma realidade. Há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, quando um crente chegava em um lugar para comprar, as pessoas vendiam e nem anotavam. Ele é crente, ele paga. Passou um tempo, ano 2016, 14, 16, a partir de 2009, na realidade, já havia uma estatística que as pessoas que mais deviam no mercado eram evangélicos, que mais tinham nome sujo, evangélicos. Então a gente deve ter cuidado com essas coisas. Nós devemos cuidar também da nossa vida financeira. Nós devemos ter a responsabilidade de gozar de todas as bênçãos que Deus nos dá, honrarmos com todos os compromissos que temos, e temos que ter a sabedoria de guardar, porque a gente não sabe o mal que sobrevirá sobre a terra. Veja que até isso Salomão nos aconselha, a termos projetos de vida, a sermos homens e mulheres corajosos, mas acima de tudo confiar em Deus, acima de tudo colocar os seus planos diante de Deus, buscar sabedoria em Deus, mas também ter atitudes. E para terminar, ele diz, viva alegre todos os anos da sua vida, viva feliz, aproveite bem a sua vida, porque ele diz aqui algo que a gente deve nos preocupar muito com isso. Ele diz assim, ainda que o homem viva muitos anos, alegre-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muito mais. O que Salomão está falando é que nós vamos viver na vida aqui, sei lá, um ano, 10, 50, 100 anos, seremos um tempo nesta vida. Mas ele diz que o tempo de trevas, o tempo de morte, é maior do que o tempo de vida. Então nós também devemos nos preocupar com esta vida e com a vinda vida. Nós devemos acumular bens nesta vida em sabedoria para o nosso sustento, mas também devemos nos preocupar com a vida eterna, que é essa que vai durar muito, mas muito, muito mais do que a vida que passamos aqui. Com isso, irmãos, nós aprendemos que nós devemos ter responsabilidades nesta vida, que nós devemos ser homens e mulheres que tenham compromissos, cumpram os seus compromissos, mas também se preocupem com o amanhã. Ah, pastor, mas por que isso? Nós temos, por exemplo, no começo do ano, nós temos IPVA para pagar, nós temos IPTU para pagar, nós temos material, matrícula de crianças na escola, material escolar, aí o tempo passa, vem isso, vem aquilo. Nós temos responsabilidades, irmãos, e nós temos que assumir os nossos compromissos com sabedoria. Nós temos que ser um povo que as pessoas olham para nós e falam assim, esse irmão, essa irmã, eles cumprem com todos os seus compromissos financeiros. Agora tem um detalhe, se nós não cumprirmos com os nossos compromissos financeiros com o Senhor, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, a nossa vida vai virar uma situação difícil, porque aí virá o gafanhoto para devorar todos. Então não adianta também juntar, querer fazer uma poupança, muitos investimentos, se você não tem o compromisso diário com a obra do Senhor. Então temos muitas responsabilidades. Quando a gente fala em dinheiro, fala assim, colocou a mão no bolso é difícil, é chato, machuca, dói, mas Deus nos dá um salário para que a gente possa honrar com todos os compromissos nossos. E devemos ter a sabedoria para administrar tudo que temos, para que Deus possa ser glorificado através do nosso salário, do nosso emprego, do nosso trabalho e da nossa vida. Se não tivermos essa responsabilidade, esse compromisso, nós estaremos correndo atrás do vento. E isso é apenas vaidade. Então vamos honrar a Deus com os nossos salários, com os nossos compromissos e com os nossos projetos. Sejamos esse povo que tem compromissos e projetos que glorificam e exaltam o nome do Senhor. Amém?